Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o episódio que Jesus acalma a tempestade. Esse é um episódio que é muito conhecido e já faz algumas semanas que eu tenho lido, relido. Eu não sei como você faz a sua leitura bíblica. Eu normalmente não faço uma leitura sequencial, assim, eu estou lendo o livro de Gálatas, eu estou lendo não sei o quê. Às vezes eu pego um trecho só, uma perícope, eu leio em volta, e aí fico naquilo. Leio de novo, todo dia leio de novo. E é engraçado que a cada vez que você lê, quando você faz isso, você vai percebendo pontos e aspectos diferentes. O que ajuda também são livros que auxiliam a isso. Então, às vezes, a gente pega um texto, mas o que isso está querendo dizer? E aí você pega algum auxílio, algum livro auxiliar para te ajudar e te dar algum esclarecimento de como era a cultura, como eram os costumes daquela época. E eu tenho feito isso com esse texto aqui já faz algum tempo. Jesus acalma a tempestade. E eu queria começar lendo o texto de Marcos 4, de 35 a 41. Diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que esse episódio real que aconteceu na vida dos discípulos possa também nos ensinar hoje, assim como ensinou aqueles discípulos naquele barco. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus tinha passado um dia ensinando. Se você ler um pouquinho antes aí no Evangelho de Marcos, Jesus tinha uma multidão atrás de Jesus, e Jesus sobe, a multidão era tão grande, estava ali perto da praia, e aí Jesus vai e fica dentro de um barco, e do mar ele ensinava a multidão. E aí Jesus ensina sobre vários assuntos e fala sobre várias coisas. E aí no final do dia, quando ele termina esses ensinamentos, acontece esse episódio. Quando anoitece, Jesus chega e fala: vamos atravessar para o outro lado do mar. E aí acontece esse episódio que acho que a maioria daqui já deve ter ouvido antes, que o mar vem uma tempestade forte, e aí Jesus acalma essa tempestade. As tempestades da vida. E aí hoje eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre as nossas tempestades. Talvez não sejam as tempestades, exatamente a tempestade que alcançou aqueles discípulos no mar, mas são tempestades diferentes. A primeira coisa que a gente vai ver é que as tempestades da vida, elas chegam sem avisar. Eu não sei se você sabe, mas o mar da Galileia não é mar. Sabia disso, não? O mar da Galileia é um lago. É um lago de águas doces. Ele é chamado de mar da Galileia, esse é o nome dele. Mas ele é um lago de águas doces. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E tem uma característica geográfica desse lago, que é assim: ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar.
E 48 quilômetros ao norte desse lago, tem as montes, os altos montes, né, montanhas altas, e tem o Monte Hermon também. E o que acontece? Às vezes, de tempos em tempos, os ventos gelados que vêm do Monte Hermon se chocam com os ventos quentes, com o ar quente que vem do Mar da Galileia, criando essas fortes tempestades. Isso era comum e é comum ainda lá no Mar da Galileia. Até hoje, os carros que estacionam ali na costa oeste do Mar da Galileia, eles estacionam com placas que advertem, pode vir uma tempestade e aqui onde você está estacionado pode ser coberto pelas ondas. Isso acontece. Tem vídeo no YouTube, se você quiser ver. As fortes tempestades do Mar da Galileia são tempestades repentinas. São tempestades que chegam sem avisar. É uma questão geológica, mas geográfica, né, daquela região, mas elas chegam sem avisar. Não é assim também com a gente, os problemas da nossa vida? Muitas vezes eles chegam sem avisar. O problema não te envia um e-mail, estou chegando. Não envia um WhatsApp, não te manda a localização dele. Olha só, tá vendo? Acompanha a minha localização que eu vou chegar daqui a pouco. Às vezes é um acidente, é uma doença, né? É uma situação inesperada. Foi comentado aqui o Raul, né? O Raul estava em casa, né? Tranquilo, família viajando de férias, de repente infarta. Vai para o hospital achando que nem é tanta coisa. Não, é mais sério do que você imagina. Vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, de peito aberto. Chega sem avisar, gente. Chega sem avisar. Às vezes pode ser um desemprego, uma crise financeira. Às vezes chega sem avisar também. Uma crise no casamento, uma crise no relacionamento. Desastre natural. A gente está acompanhando aí, né, agora, recentemente, os desastres ali, desmoronamentos em São Sebastião por causa das fortes chuvas. Há pouco tempo atrás teve a questão dos terremotos ali na região da Turquia, né? Mais de 50 mil pessoas morreram naquela região. 50 mil pessoas. É uma cidade pequena. União da Vitória, Paraná, tem 50 mil pessoas. É como se ela sumisse do mapa. Chega sem avisar. Outra característica das tempestades da vida é que elas são reais e são perigosas. O texto diz que as ondas arrebentavam sobre o barco e que começou a se encher de água. Barco enchendo de água. E aí, Mateus descreve, porque o outro texto que fala sobre isso é Mateus também, ele fala, violenta, com ondas que cobriam o barco. As tempestades da nossa vida também são ameaçadoras, muitas vezes. Muitas vezes elas são ameaçadoras. E elas podem de verdade abalar as nossas estruturas. Elas podem abalar as nossas estruturas. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando eu passei por uma crise de depressão e pânico, essas coisas, eu lembro claramente que não havia um dia que eu acordasse sem pensar que naquele dia eu iria morrer. Não havia um dia que eu acordasse sem pensar, hoje eu morro. Era uma angústia tão profunda, era uma angústia tão devastadora. Eu não queria levantar da cama, eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada. Era terrível. Perdi 8 quilos em 2 semanas. Não comia. Tinha vários sintomas de crises, de pânico, depressão, ansiedade. As tempestades da vida são reais. São perigosas.
elas acontecem de verdade, não é mentirinha, não. Eu lembro que nessa época, faz o quê? Uns 5, 6 anos, mais ou menos. E eu ouvia assim, lógico, muita gente querendo ajudar, né? Mas muitos conselhos que hoje, eu olhando daqui para trás, gente, aquilo não me ajudou. Aquilo não me ajudava. Você tem que orar mais, Dirceu. Você tem que ler mais a Bíblia, né? Você deve ter feito alguma coisa, Dirceu. Não ajuda. Tempestades da vida são reais. E elas abalam, por muitas vezes, a nossa estrutura. As tempestades da vida também podem ser incontroláveis. Eu aposto, eu não sei se você lembra, mas lá nesse barco, provavelmente, tinha 4 caras ali, que eles eram especialistas, porque eles eram pescadores. Quem eram os pescadores dos discípulos de Jesus? Pedro. Oi? Pedro, Tiago, João e André. André é irmão de Pedro, né? Simão Pedro. Pelo menos 4 ali eram pescadores. O texto não diz, mas eu tenho certeza que eles fizeram de tudo para tentar lidar com o barco ali, tentar tirar o barco daquela tempestade. Certamente eles tentaram de tudo, eles estavam acostumados com aquilo. Eles eram pescadores, eles ganhavam a vida fazendo aquilo, no barquinho. Muitas vezes nós também tentamos resolver os nossos problemas. A gente tenta literalmente acalmar o mar. Só que a gente, muitas vezes, não consegue, não vai conseguir sozinhos. A gente não vai conseguir. É loucura. É loucura você chegar para o mar, você, eu e você, aquiete-se. A gente não é Deus. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de novo, mas eu quero já ir reforçando isso na nossa mente. Deus é bom. Deus é sempre bom. O mundo pode estar desabando. Deus continua sendo bom. Você pode estar passando por uma crise terrível. Deus continua sendo bom. Deus não deixa de ser bom. Ele é bom o tempo todo. Tem coisas que realmente a gente não consegue entender. E aí vem aquelas teologizadas maravilhosas, né? Olha, mas se teve aquele terremoto, quer dizer que é né? Deus está querendo dizer alguma coisa para aquela... Gente, não vamos fazer isso. Quem é você? Quem é você para entender a mente do Senhor? Lá em Romanos 11 diz, né? Quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis, né? Os teus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu conselho para ele? Que você vai tentar entender essas coisas que acontecem. Tem coisa, gente, que a gente não entende. Pela fé, a gente continua crendo que Deus é bom e Ele continua sendo bom. Mas vamos ver aqui, primeiro eu queria ver sobre o poder de Jesus. Vamos ver no replay aqui, ver o que aconteceu. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? E aí agora, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. O poder de Jesus é incrível. O poder de Jesus é inigualável. Olha a magnitude do poder de Jesus.
Perceba, Jesus não lutou com o vento. Ele nem sequer se esforçou para acalmar o mar. Ele não arregaçou as mangas. Ele não fez cena. Ele não levantou a varinha de condão. Ele não invocou poderes celestiais. Ele não pediu para anjos virem. Ele diz apenas 2 palavras. Que lá no grego também são 2 palavras. Uma pode ser traduzida literalmente. Tem texto que tem outras versões que trazem fique em paz. Como se Jesus dissesse fique em paz. Mas não, é uma palavra mais pesada. Uma pode ser traduzida como cala a boca. E a outra é mantenha a boca calada. Jesus repreende os ventos e o mar, assim como um pai repreende o seu filho desobediente. E sabe o que é mais incrível? O mar e o vento obedeceram. Eles obedeceram assim como uma criança obediente obedece o seu pai. Jesus levanta do barquinho, fala 2 palavras, silêncio, aquiete-se, ou cala a boca, mantenha essa boca calada, e imediatamente o vento e o mar param. E houve grande calmaria. Sabe qual é a ideia dessa calmaria? A ideia dessa calmaria é como se o lago ficasse como um espelho. Já viu? O lago ficasse como um espelho, sem se movimentar. Olha o poder de Jesus. Olha a magnitude desse poder. Presta atenção nisso. Nas culturas antigas, o mar era símbolo de destruição, poder e caos. Os discípulos sabiam disso porque eles conheciam o Antigo Testamento. Os discípulos sabiam que o mar simbolizava isso. Nas culturas antigas, só Deus tinha poder para acalmar o mar. Só Deus tinha esse poder. Ninguém mais nesse mundo, nenhum ser tinha esse poder para acalmar o mar. Só Deus. Quer ver? Lembra desse texto? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. A ideia de mar na criação é caos. Eu não vou nem entrar na ideia de que se isso era literal ou não, mas a ideia do mar na criação, no Gênesis 1 e 2, 1 e 2, é caos, desordem. O mar é um símbolo de caos. E aí disse Deus, haja luz. E aí Deus começa a colocar ordem no que estava desordenado. Deus começa a tirar esse caos, entende? Esse é o símbolo do mar. Outros textos no Antigo Testamento, Jó 26:12, com o seu poder acalmou o mar, Deus. Com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Salmos 89:9, governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Salmo 107, por sua ordem os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas. Foram tomados de pavor. Cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e ele os levou ao porto em segurança. Essa era a ideia que os discípulos tinham de mar. Quem acalma o mar? Deus. Só Deus que acalma o mar.
E aí tem um outro texto que é bem interessante, muita gente se confunde. Apocalipse 21:1. Aí os surfistas ficam malucos com esse texto. Então vi novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não mais existia. Não vai ter praia no céu? Não vai ter lago no céu? Como assim? Não, gente. Não. Apocalipse é um livro simbólico que traz muito de Gênesis e traz muito dos profetas. Isso significa que no céu, na Nova Jerusalém, na eternidade, não vai ter caos, não vai ter desordem, não vai ter bagunça, porque Deus, enfim, vai reinar. Essa era a ideia de mar na literatura do Antigo Testamento. E aí os discípulos, eles chegam ali e veem Jesus acalmando o mar. E aí no final você vai ver quem é este homem. Até o mar lhe obedece. Quem é este homem? Quando Jesus teve um confronto com os fariseus, alguns capítulos antes desse, no sábado, Jesus diz que ele não era apenas alguém que estava ensinando eles a guardar o dia de descanso, mas que ele sim era o próprio descanso. Aqui, da mesma maneira, Jesus ele não está dizendo que ele tem poder. Jesus é poder. Ele é o poder. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Quando a gente vê isso, quando a gente vê o poder de Jesus, o que a gente tem que fazer com isso? Quando a gente vê tamanho poder de Jesus, e às vezes a gente está no meio das tempestades da nossa vida, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, realmente não importa o quanto a sua vida esteja bagunçada. Não importa qual tipo de problema que você está enfrentando. Não importa se você está no fundo do poço, ou se você pensa que errou tanto que não tem mais salvação para você. Não importa se você às vezes está com uma dívida tão grande que você não sabe se vai conseguir pagar. Não importa se a sua doença é ou não mais séria do que você imaginava. Jesus é poderoso para acalmar qualquer tempestade. Ele acalmou o mar. Ele é poderoso para acalmar qualquer tempestade. Segunda coisa, se Jesus é esse cara mesmo, se Jesus tem esse poder, se Jesus tem essa autoridade, qual deve ser a nossa postura diante dele? Ô Jesus, eu estou precisando disso. Jesus, eu estou precisando daquilo. Jesus, me cura aqui. Jesus, me salva ali. Jesus, me arruma um emprego. Jesus, cuida do meu casamento. Jesus, me ajuda a cuidar dos meus filhos. Espera aí. Se Jesus é Deus, se Jesus é poderoso, se Jesus tem todo esse poder, sabe qual deve ser a nossa atitude? Nos jogar aos seus pés. E falar, Deus, Jesus, faz da minha vida o que você quiser. A gente deve se jogar aos pés dele, adorar, tendo a certeza de que ele, se quiser, ele pode nos livrar e acalmar a tempestade das nossas vidas. A gente deve sim levar a ele todos os nossos problemas e as nossas aflições. Mas cuidado com a postura. Lembra que eu falei postura? Quem é Deus e quem é servo? Eu digo isso porque muitas vezes a gente acaba ouvindo algumas orações que você fica na dúvida. Espera aí, quem é Deus aí? É esse que está orando ou é a quem ele está orando? Cuidado com a sua postura.
Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E aí os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. O que normalmente acontece quando a gente entende que Jesus é poderoso, que Jesus é Senhor, que Jesus tem todo esse poder, é que a gente começa a questionar algumas coisas. E eu tenho certeza que você pode se identificar com alguma dessas. Primeiro, como conciliar a obediência a Cristo com as tempestades da vida? Eu não sei se você notou, mas lá no comecinho, no versículo 35 que a gente leu, diz que foi Jesus que mandou eles entrarem no barco. Foi Jesus que mandou eles entrarem no barco. Foi Jesus que mandou eles atravessarem o mar. Foi Jesus que mandou eles fazerem tudo isso. E mesmo assim, eles enfrentaram essa tempestade. Outra coisa, como conciliar as tempestades da vida com a presença de Jesus? Jesus estava no barco. Jesus está lá e mesmo assim a tempestade veio. Às vezes a gente pensa assim, peraí, mas se Jesus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, lembra? Nem sempre. Às vezes vem a tempestade. O fato de Jesus estar no barco não livrou os discípulos da tempestade. E olha, gente, eu vou falar. Eu já vi muitos sermões sobre esse texto. Muitos, na minha vida. E a maioria dos sermões que eu vi trazia uma mensagem que dizia assim, ó, que se Jesus estiver com você no seu barco, ele vai sim acalmar todas as tempestades da sua vida. É isso que o texto diz? Não. Está longe disso. Não tem nada a ver com isso. Como conciliar as tempestades da vida com o sono de Jesus? Jesus estava dormindo. Eu acho que esse foi o maior drama dos discípulos. Como o Senhor pode dormir? A gente está morrendo. Será que ele não se importa? Ele não vê o que está acontecendo? Será que ele não liga para a gente? O questionamento dos discípulos, presta atenção, não era se Jesus poderia ou não ajudá-los, mas se ele se importava ou não com eles. O questionamento dos discípulos era assim: se o Senhor nos amasse, o Senhor não deixaria isso acontecer com a gente. Se o Senhor nos amasse, a gente não estaria afundando. Se o Senhor nos amasse, eu não estaria enfrentando essa tempestade tão terrível. Esse é o ponto desse texto. Esse. Não que com Jesus no barco ele sempre vai acalmar a tempestade. Não. O ponto é, os discípulos diziam assim, mais ou menos, se você se importasse conosco, não deixaria isso acontecer. Se o Senhor deixou isso acontecer, quer dizer que o Senhor não se importa. A gente tem a tendência, nós seres humanos, nós temos a tendência de pensar que se nós estivermos embaixo da vontade de Deus, se Jesus estiver no barquinho da nossa vida, a gente vai ter problema? Vai, mas são problemas leves, não são problemas pesados. São problemas tranquilos de resolver. A gente pensa que se a gente estiver passando por tempestades, significa que a gente deve ter feito alguma coisa errada. Né? Isso é muito comum. Se eu estou passando por um problema sério, significa que eu fiz alguma coisa muito errada e Deus está vindo atrás de mim. Deus está me pegando na esquina. E nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes isso pode acontecer? Pode. Lembra de Jonas? Jesus falou, vai para cá, ele foi para lá. E aí ele pegou um barco para ir para o outro lado, não o que Jesus tinha mandado. E aí vem o quê? A tempestade. Só que sabe o que eu acho? Dirceu agora, tá? Eu acho que
quando é algo pontual, um castigo, você vai saber. Assim como Jonas sabia. Você vai saber. Mas vão ter momentos, como os discípulos, que eles estavam absolutamente debaixo da vontade de Deus. Eles fizeram o que Jesus estava mandando. Eles estavam indo para onde Jesus tinha mandado. Eles estavam com Jesus do lado deles e mesmo assim enfrentaram tempestades. Para os discípulos, as tempestades da vida, não eram conciliáveis com o cuidado de Jesus. Isso muitas vezes a gente pensa isso. E esse acho que é o maior problema de nós cristãos. A gente acha que por ser crente, Deus vai colocar a gente numa estufa espiritual. Tudo que vier de fora, ele pum, pum, pum. Não que Deus não faça isso, mas a gente está colocando Deus numa caixinha, se a gente pensa assim. Esse episódio mostra para a gente que nós podemos sim estar absolutamente debaixo da vontade de Deus, estar com Ele nas nossas vidas e mesmo assim enfrentar sérias tempestades. E sabe o que eu acho mais interessante? Depois de repreender o vento e o mar, quem Jesus repreende? Os discípulos. E eu tenho pensado sobre isso também. Porque Jesus, ele foi muito tranquilo com a mulher samaritana. Jesus falou de uma forma muito doce com a mulher que foi pega em adultério. Mas Jesus aqui, ele é muito duro com os discípulos. Que é isso? Vocês não têm fé? Eu imagino assim que... Você imagina, nem todos aqui são pais, mas eu vou usar esse exemplo mesmo assim, acho que você consegue se identificar de alguma maneira. Teu filho nasce, né? O Eric lá está com um pequenininho, chegou hoje com a fralda na mão, eu até brinquei com ele, ó, tá vendo? O pai é assim, vive andando com fralda para cima, fralda para baixo e tal. Cuida, dedica, perde noites, fica doente, fica preocupado, medica, leva no médico, tá, pá. E aí o filho vai crescendo. E vai crescendo. Nós pais erramos, mas normalmente os pais, né, de maneira geral, eu sei que tem exceções ruins, mas de maneira geral a gente se importa, a gente se dedica, a gente se esforça, a gente vai lá, dá trabalho, dedica a vida, né? É um desgaste. Depois que você tem filho, tua vida muda e não volta mais, acabou, né? Muita coisa boa, mas também dá muito trabalho, né? E aí esse menino um dia vira adolescente, e aí começa a questionar as coisas. E aí imagina que um dia você chega e fala, não, você não vai onde você quer ir. Você quer ir nessa festa, sei lá onde você quer ir? Não vai. E aí o seu filho adolescente vira para você e fala, você não me ama, você não se importa comigo. O que você faz como pai? Você fica bravo. Você fica revoltado. Como assim? Eu não te amo. Como assim eu não me importo com você? Eu tenho pressão alta por sua causa. Essa repreensão de Jesus é séria e a gente tem que pensar nela para a gente também. Se em algum momento da sua vida que você estiver enfrentando uma tempestade, você vacilar pensando que, será que ele se importa comigo? Será que ele me ama? Está na hora de você levar um puxão de orelha. Não é pergunta que se faça. Como assim? As tempestades da vida não indicam que Jesus não tem poder, nem que ele não nos ama. Às vezes você não consegue explicar e não vai conseguir explicar. Mas Jesus é
todo-poderoso. Deus é todo-poderoso e Ele nos ama sim. E aí eu trouxe uns textos aqui. Hernandes Dias Lopes. As tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. O céu não é aqui. O céu ainda não chegou. Deus promete uma vida perfeita, que vai dar tudo certo para você, sim, no céu. Aqui ainda não. Quem fala isso é outra teologia, que é a da prosperidade. Se você está fazendo alguma coisa errada, ou é falta de fé, ou você pisou no calo de Deus, e aí vai dar tudo errado para você. Não é bíblico. Esse texto mostra que isso não é bíblico. Elizabeth Elliot. Sabe quem é Elizabeth Elliot? Era uma escritora e palestrante cristã. Eu vou contar só a história dela antes de ler essa citação do livro dela. O primeiro marido dela, Jim Elliot, era um missionário. E aí ele e mais 4 amigos entraram na Amazônia equatoriana para tentar evangelizar uma tribo Auca, que hoje chama Waorani. E aí o marido e os 4 amigos missionários foram assassinados por esses membros dessa tribo. Tem até filme disso. Alguns anos depois, a Elizabeth e a filha, viúva, né? A Elizabeth viúva e a filha, pequena, sabe para onde ela foi? Para a tribo que tinha matado o marido dela. Para quê? Para se vingar. Não, para falar de Jesus. E aí ela diz assim no livro que conta essa história: Deus é Deus, e uma vez que Ele é Deus, é digno de minha adoração e do meu serviço. Não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade dEle, e essa vontade necessariamente está de forma infinita, incomensurável e inexprimível, além da minha compreensão acerca de quais são os seus planos. Timothy Keller: se você tem um Deus grandioso e poderoso o suficiente a ponto de lhe fazer ficar com raiva por Ele não interromper o seu sofrimento, se você tem esse Deus, então você tem um Deus que é grandioso e poderoso o suficiente a ponto de ter razões as quais você não consegue entender para te permitir passar por isso. Não se pode ter tudo. O Tim Keller está enfrentando um câncer agora. E os textos que ele posta, os vídeos que ele posta, você fala, gente, ele entendeu o que muitas vezes a gente não entende ainda. E aí, concluindo, durante as tempestades da vida, os discípulos estavam com medo. Depois, eles ficaram apavorados. Percebeu isso? Sabe por quê? Porque Jesus é mais poderoso do que qualquer tempestade. Quando realmente compreendermos o poder de Jesus, aí sim a gente pode ter paz. Mesmo em meio às tempestades da vida. E aí Jesus chegou e perguntou para eles, né? Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Essa frase pode ser traduzida também por: onde está a sua fé? E eu quero perguntar para você hoje: aonde você tem depositado a sua fé? Aonde você tem depositado a sua esperança? Por exemplo, quando a gente coloca a nossa esperança no dinheiro, a gente vai ser controlado pelo dinheiro. A gente imagina que se a gente tiver um determinado valor ali, a gente vai estar seguro, satisfeito, realizado. Sabe o que a gente está fazendo? Criando um Deus, que é o dinheiro. Outro exemplo, quando a gente coloca a nossa esperança na saúde, no bem-estar, a gente vai ser controlado por isso. A gente imagina que se a gente se esforçar, se a gente tiver uma boa alimentação, fizer atividade física, cuidado, né, da nossa saúde, aí sim a gente vai ter segurança. Aí sim eu vou ficar tranquilo.
Quem está sendo seu Deus? A saúde. Mas tem um perigo para nós crentes e religiosos. Quando a gente coloca a nossa esperança na nossa performance religiosa. Sabe? O crente, crentão. Bíblia, antigamente chamava a gente de Bíblia, né? Acho que antigamente o pessoal lia Bíblia. Hoje acho que vai chamar de versículo no máximo, né? Ou os Bíblias, né? Quando a gente coloca a nossa esperança na nossa performance religiosa, a gente vai fazer de tudo, todo o possível, para ser irrepreensível, imaginando que isso vai nos salvar. Agora, a nossa performance religiosa não é o início, é o fim. É uma consequência. É uma consequência de uma vida que se entregou a Cristo e sabe que é salvo somente pela graça. Aí sim eu obedeço, por amor, não para ser salvo. Eu não estou colocando a minha esperança na minha religião, na minha performance religiosa. Eu coloco a minha esperança em Deus, em Cristo. Eu não sei se você percebeu, eu já citei antes Jonas, né? Mas assim, tem um paralelo assim, absurdo entre esse texto de Marcos 4 e Jonas 1. Depois você chega em casa, abre a Bíblia, Marcos 4 e Jonas 1 e vai lendo. Presta atenção. Jesus e Jonas estavam no barco, certo? Ambos os barcos, né, estavam no meio da tempestade. Dentro dos dois barcos, tanto de Jesus como de Jonas, tinham marinheiros experientes, gente que estava acostumada, né, em lidar. Jesus e Jonas estavam dormindo. Tanto Jesus como Jonas estavam dormindo. Nas duas histórias, tanto Jesus como Jonas são acordados por pessoas que estavam desesperadas, achando que iriam morrer. E nas duas histórias acontece um milagre em que o mar é acalmado. Tem uma diferença. No meio da tempestade ali de Jonas, antes de Jonas, né, antes do mar ficar calmo, o que Jonas diz para os marinheiros? Ele diz mais ou menos assim, ó, eu sei que a culpa é minha. Eu sei, fui eu que errei, né? Agora faz o seguinte, se vocês me jogarem no mar, vocês não vão morrer. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, se eu morrer, vocês vão viver. Mas isso não acontece no relato de Marcos. Ou acontece? Se a gente pegar a história de Jesus e der um, né? Sabe o zoom do celular? Né? Diminui o zoom. Você vê assim. Mas eu tenho certeza que Marcos está deliberadamente indicando que essas histórias são mais semelhantes do que a gente imagina à primeira vista. Quando a gente olha para a vida completa de Jesus, a gente vê que ele se ofereceu, sim, voluntariamente, para ser lançado dentro da maior das tempestades que podem atingir as nossas vidas, que é o pecado que nos afasta de Deus. Assim como Jonas lá, ó, se vocês me jogarem no mar, se eu morrer, vocês vão viver. Jesus, com a cruz, ele mostrou assim, ó, eu morri para que vocês tenham vida. Jesus se ofereceu para ser lançado a única tempestade que pode verdadeiramente acabar com a gente. Dessa tempestade não tem saída. Dessa tempestade você pode tentar de tudo. Sozinho você não consegue. Só com a ajuda de Jesus a gente consegue sair dessa tempestade. Os discípulos talvez até pudessem desconfiar do amor de Jesus quando isso aconteceu. Mas eles ainda não tinham visto a cruz. A gente já viu. A gente sabe toda a história, a gente sabe o que aconteceu depois disso.
A gente tem alguma coisa que os discípulos não tinham naquele episódio dentro do barquinho. A gente já viu a morte de Jesus. A gente já viu que ele se entregou. A gente já viu que ele se ofereceu. Ele se jogou no mar para que a gente pudesse ter vida. Para que a gente pudesse desfrutar de plena calmaria. Por isso hoje, mais do que aqueles discípulos naquele barquinho, a gente não tem como dizer: mestre, o senhor não se importa? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, a tua palavra fala aos nossos corações. Nós podemos aprender todos os dias com a tua palavra. Muito obrigado porque através desse episódio que aconteceu com Jesus e com os discípulos desse barco, hoje a gente pode compreender que o Senhor nos ama. Hoje a gente pode compreender que o Senhor é todo poderoso, que não há limites para o seu poder. Hoje a gente pode compreender que não existe tempestade suficiente para acabar com as nossas vidas. Que o Senhor tem poder para acalmar qualquer tempestade que esteja afligindo a gente. Nós também podemos entender que a maior tempestade que poderia nos atingir, que é o pecado, a nossa separação de Deus, ela foi acalmada através do seu sacrifício, Senhor Jesus. Muito obrigado, que a gente não se esqueça disso. Que a gente não se esqueça que o Senhor nos ama. Que a gente não se esqueça que o Senhor é todo poderoso, mas que a gente possa sempre confiar. Sempre ter fé de que o Senhor está no controle. O Senhor nunca perde o controle. E se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor vai acalmar a tempestade. Fale aos nossos corações, esteja conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.